Shalom Lahem, a paz esteja contigo. Baruch Rabá Ben Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Como tinha postado antes no Face, ou logo cedo de manhã, que estaria gravando uma live, trazendo uma live, um estudo da Parashá, no Seif Brit Hadashah. Mas antes de trazer a porção, a palavra do bendito eterno, quero parabenizar todos os pastores, todos os ministros, homens de Deus, aquele que tem empenhado o seu papel na obra, aquele que verdadeiramente labuta, trabalha para o reino do bendito eterno, que trabalha, que zela pelas ovelhas do rebanho do Senhor, o qual irá dar conta naquele grande dia, a entregar uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, ao nome do bendito eterno. Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, grandemente e poderosamente. Que Deus recompense o trabalho de vocês com ricas bênçãos do céu. Como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 17, está escrito: não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Quero desde já agradecer poderosamente e grandemente a cada um de vocês que tem orado, que tem trabalhado e tem conquistado alma e ganhado vida para o reino do céu. Então, nesta tarde, eu passei a manhã inteira estudando com o Yehudini, com um judeu. Estava estudando junto com ele e passei 6 horas estudando. E até então chegou no ponto para trazer uma reflexão, uma parashá, a porção da palavra do bendito eterno, que se encontra no Seif Brit Hadashah. Seif significa livro, Brit Hadashah, Novo Testamento. No Brit Hadashah, do grande homem de Deus chamado Yoshanan. Para quem não sabe, Yohanan ou Yoshanan significa João. João, no capítulo Evangelho de João, capítulo de número 5, e em seguida, e eu tenho certeza, você que está ouvindo assim através dessa live, eu tenho certeza que você tem um pouco de paciência, que no final, antes dessa mensagem, com certeza Deus está entrando com providência na tua vida, e Deus tem uma palavra, não uma palavra do homem, mas uma palavra de Deus na tua vida. Isso eu creio. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5, uma leitura bastante conhecida da amada Igreja do Bendito Eterno. Só que vai ter algo profundo, que talvez você já ouviu essas palavras por vários líderes, vários pregadores e vários pastores. Mas eu tenho certeza que uma palavra de Deus se renova a cada dia. Então eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente e poderosamente ao meu e ao teu coração nessa tarde, nesse dia, nesta hora. Tem como epígrafe no Evangelho de João, capítulo 5, a epígrafe diz: a cura de um paralítico de Bethesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era Shabá. Bendito é tu, eterno nosso Deus, e de todo o universo, bendito seja o teu reino, a tua palavra dura para sempre, o teu reino jamais terá fim. Nos ensina e nos conforta com o poder da tua palavra, não a palavra do homem, mas a palavra do bendito eterno. Um conhecimento profundo sobre essa história narrada, nós vamos entender que aqui nos Brit Hadashah, no Novo Testamento, e sobre Yoshanan, que é João, no capítulo 5. Tem como no primeiro versículo de: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia para Beit-Halém. Beit-Halém, em língua hebraica, significa Belém. 3 grandes festas importantes entre o povo judeu, o Yehudini, a mesma coisa. A primeira significa chamar festa importante para ele era a Pessa. O que significa Pessa? Pessa, em língua hebraica, significa Páscoa. A segunda festa importante entre o povo judeu
era a festa da Shavuot. Shavuot em língua hebraica quer dizer semana. A terceira festa entre o povo e o judeu era Sukkot. Sukkot é plural de Sukkar, que quer dizer tenda ou tabernáculo. Apenas nessas 3 datas exigia do judeu peregrinação para ele a Jerusalém, porque ali estava um único lugar do mundo para os judeus, e que lugar era esse? Era um templo chamado em língua hebraica de Beit Hamikdash, e esse templo estava no Monte de Sião. No verso 2 diz que em Jerusalém a próxima porta das ovelhas. Para quem não sabe, em Israel, Jerusalém tinha 12 portas, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, versículo 31 ao 34. Diz no primeiro, verso 31, diz que as portas da cidade serão conforme os nomes da tribo de Israel. 3 portas para o norte, a primeira porta era de Rubi, a segunda porta de Judá, e a terceira porta de Levi. No versículo 32 está escrito que, e ao lado do oriente 4.500 canas, mas outras 3 portas. A quarta porta, diz a palavra do bendito eterno, que era a porta de Yosef, ou José. A quinta porta era Benjamim, e a sexta porta era de Dan. No versículo 33 diz que ao lado do sul 4.500 canas por medida, mas outras 3 portas. A sétima porta de Simeão, a oitava porta, a porta de Issacar, a nona porta, a porta de Zebulon. No versículo 34 diz do lado do ocidente 4.500 canas, mais a outras 3 portas. A 10ª porta, a porta de Gade, a 11ª porta, a porta de Azé, e a 12ª porta, a porta de Naphtali. No Evangelho de João, no Sefer Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele diz que perto das portas das ovelhas. Para quem não sabe, a quantidade dos números da porta, que era 12 portas, isso era para representar os números das 12 tribos de Israel e o nome dos 12 filhos de Jacó, que são Rubi, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Dan, Gad, Azé, Zebulon, Naphtali, José e Benjamim. O que está escrito na Bíblia não é por acaso. Perceba que o número 12 está relacionado a 12 portas, 12 tribos, 12 filhos de Jacó, 12 apóstolos, 12 espias, 12 cestos escolhidos, 12 pedras no peito oral do sacerdote, 12 pão da proposição, 12 número do relógio, 12 meses do ano, e 12 pedras tiradas do rio Jordão para a travessia dos filhos de Jacó. Essas 12 portas tinham nomes diferentes. No livro de Neemias menciona 12 portas da cidade com seus primitivos nomes. A primeira porta era do gado, a segunda do a terceira porta da ovelha, a quarta porta do vale, a quinta porta, a porta do monturo, a sexta porta, a porta da fonte, a sétima porta era chamada porta do cárcere, a oitava porta era a porta das águas, a nona porta era a porta dos cavalos, a 10ª porta era a porta do oriente, e a 11ª porta era a porta de Mificate, que significa da distribuição. A 12ª porta era de Efraim. Das 12 portas do período bíblico, hoje existe apenas 8 portas, porém com outros nomes diferentes. E que os nomes são esses: a primeira porta é a de Damasco, a terceira porta é de Ored, a quarta porta de Santo Estevão, a quinta porta é a porta dourada, que em língua hebraica se chama Soreg, a sexta porta de Sião, a sétima porta dos Moros, e a oitava porta é a porta de Jofá. A palavra porta significa uma abertura que permite a entrada e saída das pessoas de uma casa, um edifício ou de uma cidade. Porta fala de decisões, vontade e escolha. Lembra que o Rabone de Israel, em Mateus, de capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito, Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e pouco há quem encontre. Então porta significa um meio de a pessoa entrar e sair. E tem momentos nas nossas vidas, segundo a Bíblia aponta as portas comumente utilizadas naquele dia as portas eram de bronze,
as portas de ferro e as portas de madeira. Seif Terrilim, livro do Salmo de Davi Demele, Salmo 107, versículo 15 e 16, está escrito: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos do homem. Versículo 16 diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Eu não sei qual é a porta que está fechada ou na tua vida, se é de bronze, de madeira ou de ferro. Eu não sei qual é o ferrolho também, se é de madeira, ferro e bronze, mas eu acredito no Rabone, no Machia de Israel, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Shaddai, que esse mesmo Deus, ele tem poder para abrir as portas e também tem o poder de fechar a porta. A Bíblia diz que, ele diz que no livro de Razão, Revelação, Apocalipse, está escrito capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele cearei e ele comigo. Então, Yoshua, o Machia de Israel, está falando com você nessa tarde. Eu não sei a tua etnia, tua religião, o teu processo que você está passando, que você está enfrentando, também não me interessa, mas o Machia, o Deus do eterno que eu sirvo, ele conhece você por dentro, ele conhece você por fora. Esse Deus, ele é poderoso, e a Bíblia nos relata isso sobre Apocalipse, em Atos 12, Atos 12, versículo 9 e 10, a epígrafe do versículo 9 diz que Pedro é libertado ali na prisão. No verso 10 diz que a primeira e a segunda guarda chegaram à porta de ferro. Neemias capítulo 3, versículo 6, você vai ver que fala sobre a porta que foi edificada de madeira. As portas da cidade eram lugares de maior influência do povo, para quem não sabe, para conversar, passar tempo ou negociar. Provérbio, a Bíblia diz, relata em Provérbio, capítulo 31, versículo 23, diz: sem seu marido é conhecido nas portas, e assentar-se entre os anciãos da terra. E o livro de Iov, o livro de Jó, capítulo 29, versículo 7, diz: quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. No Sefer Bereshit, Bereshit é o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1, diz que vieram dos Malahim. Malahim significa anjo ou angelo. A Sodoma à tarde estava Ló assentado à porta de Sodoma. No Sefer Bereshit, capítulo 18, versículo 1, diz que apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, e Abraão estava sentado à porta da tenda no calor do dia. No versículo 2 ele diz: Abraão levantou os olhos, e no versículo 3 diz: e viram 3 homens junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda. Então, não endureça o teu coração esta tarde, que quando Deus está falando poderosamente contigo nesta tarde. Porém, eu estou dando só uma introdução para entrar na palavra, no conteúdo, porque texto sem contexto é pretexto. E a Bíblia diz que junto perto dessa porta, segundo diz a palavra no versículo 2, de ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu de Betesda. Eu conheço 5 tanques na Bíblia Sagrada, entre eles esse tanque que foi o tanque de Gibeão. O segundo tanque é chamado de tanque de Hebron. O terceiro tanque é chamado de tanque assim de Samaria. O quarto tanque é chamado de Betesda. E o quinto tanque é chamado tanque de Siloé. Então eu conheço esses 5 tanques na Bíblia Sagrada. E ele diz que perto das portas das ovelhas havia um tanque. E o nome em hebraico significa Betesda ou Bet-Shahem, que significa casa de misericórdia. E a Bíblia diz que Lamentações está escrito: se não fosse a misericórdia do bendito eterno, nós não estaríamos vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia não tem fim. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do bendito eterno na minha e na tua vida? Ora, Terrilim, livro do Salmo de Davi Demele, diz: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga ao Israel, os inimigos teriam nos engolido vivo. Não é verdade? Então, eu quero ir mais profundo. Tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso. A Bíblia diz que nesse tanque tinha 5 aprendes. Então vamos aprender mais um pouco aqui. 5. No palavra 5. São 5 livros do Pentateuco: Bereshit, Shemot, Vaikra, Demiribá e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Muito bem, diz a palavra do bendito eterno. A Bíblia também diz que era oferecido para o sacrifício ao sacerdote, era oferecido 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros. Está registrado em Números capítulo 7, versículo 35.
5 pedras representa também o número 5. São 5 pedras que Davi de Mele pegou para derrotar o gigante Golias. Eu não sei quem é quem tem se levantado contra ti, eu não sei quem é quem tem te afrontado, eu não sei quem é que tem tirado a tua paz, eu não sei quem é que tem tirado o teu sossego, mas o bendito eterno é aquele especialista para dar sabedoria e para derrubar gigante. Esse Deus, ele não dorme. O número 5 na Bíblia representa 5 feridas que Jesus recebeu, 2 na mão, 2 nos pés e uma do lado. A Bíblia nos relata isso para o mundo ser entendido. A Bíblia relata isso, que Deus deu a nós 5 sentidos, deu visão, deu audição, tato, paladar, e a Bíblia diz e olfato. Então o mundo a gente pode compreender através desses 5 sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. Os membros usados para nós assim a pegar, trazer a existência do mundo para o mundo físico, ele deu 5 dedos em cada mão. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala também que Jesus deu 5 talentos. A um ele deu 1, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 5 talentos. A Bíblia diz que João escreveu que um rapaz apresentou a André 5 pães, o qual Jesus multiplicou. Louvado seja o nome do bendito eterno. Então, já que você já soube sobre os 5 apêndices que tinha no tanque, que representa, só tinha duas formas de Jesus entrar em Jerusalém ali. Só 2 formas. Na Jerusalém antiga, ou você entrava pelas portas das ovelhas, ou pela porta de Damasco. Yoshua, o Hashem, o Mashiach de Israel, Jesus está indo para a festa. Ele passou pela porta das ovelhas, olha à esquerda. O que ele vê na esquerda? Ele vê um muro muito grande. Ele vê, olha para a direita e ele vê um tanque. Um tanque que em língua hebraica é chamada de Betesda. Atrás ficava Jerusalém, ou Jerusalém. A Bíblia diz, relata sobre isso, que enfrenta atrás a porta das ovelhas, que para nós não é porta. Entenda isso, que para nós cristãos isso não é porta. Não é porta, é chamada de tanque, diz a palavra, as portas das ovelhas, e é a porta de Estevão, à direita. O tanque chamado de Betesda. Detalhe, não tem como chegar ao tanque se antes não passar por uma casa. A história diz isso. Não tinha como o Eterno chegar a esse tanque se ele não passasse por uma casa, que é o patrimônio, o patrimônio tombado, conhecido como a igreja de São Joaquim e de Dona Santana, para quem não sabe isso aí. E quem era São Joaquim e Dona Santana? Um casal, um casal do lado direito, e do lado direito desse igreja tinha uma placa que morou São Joaquim e Dona Santana. Ele era o proprietário desse terreno, e esse tanque sempre foi propriedade dessa casa. É casa de quem? De São Joaquim e Dona Santana. Relata a história. Só que São Joaquim e Dona Santana, esse casal teve 2 filhas. As mais velhas chamava Miriam ou Maria, e a mais nova chamava Salomé. Diz a palavra do bendito eterno. A mais velha casou-se com José ou Zebedeu, e com Zebedeu Maria Salomé também teve 2 filhos. Então os 2 filhos são netos de São Joaquim e de Dona Santana. Quem são eles? Tiago e João, os apóstolos, os discípulos de Jesus. Você pode falar, que João é esse que você está falando, dizendo? Estou falando desse mesmo João aqui do Evangelho de João. São eles. E diz a palavra, outro detalhe, a mais nova casou-se com José, Maria. E você já está sabendo que eu estou tentando explicar para você. E quem era José? É aquele que, quando ele percebeu que Maria estava grávida, ele tentou deixar ela secretamente, mas ele dorme, ele sonha, e um anjo do Senhor apareceu a ele secretamente, dizendo: José, filho de Davi, não tema, recebe a tua mulher, Maria, porque o que dela está sendo gerado não é teu, é do Espírito Santo, e ela conceberá e dará à luz um filho, chamar pelo nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E esse tanque ficava no quintal dos avós de Jesus. Aí fica claro o texto, porque Jesus diz, e sabendo
que este homem estava ali há 38 anos, é porque Jesus sabia que era o neto. E qual é o neto que não sabe, que não vai na casa da avó? Jesus, aos 3 anos de idade, a sua mãe pegava Jesus e levava na casa dos seus avós. Jesus passava por ali e via aquele homem já ali mendigando na beira daquele tanque de Betesda. E Jesus passava, e ele como criança, e ficava olhando aquele homem ali. Jesus não realizou nenhum milagre físico enquanto ele não cumprisse o seu ministério. Que quando ele foi batizado pelo seu primo João o Batista, que quando ele sai das margens do Rio Jordão, é levado, impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas depois que ele resiste à tentação, resiste o diabo, a Bíblia diz: vieram o anjo do Senhor e o serviram. E ali ele começa a sua trajetória, começa a fazer os seus discípulos e os seus milagres. E aí Jesus passava, ele como criança, ele sabendo tudo, porque ele é onisciente, sabe, conhece todas as coisas. Ele como criança, ele também via aquilo, ele passava olhando aquele homem ali. E a Bíblia diz, relata a história, que ele ficava de olho. O que é que eu quero dizer com isso? Aonde você estiver, Deus está de olho em você. Ele conhece, e o olhar do Senhor é diferente. Deus não vê como vê o homem. O homem olha o que está aparente, Deus olha para o coração. Ele contempla o que está dentro de nós. Deus não vê como vê o homem. E aquele homem estava ali naquele tanque, vivendo de migalha ali. Estava ali que não tinha ninguém por ele. Segundo a tradução judaica, segundo a Torá, todos que nascesse coxo, aleijado, manco, era tido como uma maldição. Então a mãe não via a hora de ter a criança, que ela completasse 6 anos de idade e colocasse lá naquele tanque ali. Porque ali a Bíblia diz que de certo tempo vinha um anjo, um malahim, e agitava as águas. E aquele que fosse colocado no tanque era curado ali de todo o mal. Mas sempre vinha alguém e passava na frente e tomava seu lugar. Tomava a benção dele. Eu não sei quem é que tem tentado tomar o que é teu por direito ou o teu lugar. Mas o bendito eterno diz nessa tarde aqui: o que é teu é teu. Se alguém tomou, Deus vai restituir o dobro. Que a benção de Deus é para multiplicar e não para diminuir. Isso eu creio. E a Bíblia diz que ele estava ali. Jesus tinha 33 anos de idade. Quando Jesus nasceu, o coxo já estava lá. Isso quer dizer que quando a mãe de Jesus chamava ele: vamos à casa da minha mãe, da tua avó, ele dizia: vamos, e ele ficava observando. Jesus, ele está de olho em você há muito tempo. Ele não perde você de vista. Ele não perde você para os demônios. Ele não vai perder você pelo vício. Ele não vai perder você para embriaguez. Jesus, ele está de olho em você. A Bíblia diz assim, Isaías 44, 21, pode uma mãe esquecer tanto do seu filho que a ama, ainda que nos compadece dele do seu ventre, mas ele, ainda que essa se esquecesse dele, eu todavia jamais esquecerei de ti. Salmos 49, versículo 15 está escrito isso aí. E a Bíblia diz, em Isaías 44, 21, lembra dessas coisas, Jacó, e tu, ó Israel, porquanto meu servo é, eu jamais esquecerei de ti. Jamais. Deus é aquele que lembra de você. E a Bíblia diz que havia ali um tanque. E isso está escrito, registrado na palavra do Senhor, na palavra do bendito eterno. O verso 3 diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha 5 apêndices. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Se for preciso agitar as coisas, Deus agita. É interessante isso, que por trás de toda a luta, por trás de todas as decepções, que Deus vem abrir os meus olhos, teus olhos, é por trás da luta que tem a maior vitória. Se não fosse gigante Golias, Davi nunca ia ser rei de Israel. Se os irmãos de José não tivesse vendido José, e José nunca ia ser governador lá no Egito. Aprenda isso no nome do Mashiach de Israel. Se não fosse a luta que Jó passou, Deus não tinha restituído tudo
ao dobro na vida de Jó. Por trás de grandes lutas, pode ter certeza, é sinais de grande vitória. Então, não baixe a cabeça, ergue a cabeça. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, está escrito, palavra de Rabone, palavra do Mestre de Jesus: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso que Paulo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Deus não precisa de grande, Deus não precisa de quem é, Ele precisa daqueles que não é. Para confundir as que são, Ele precisa das coisas que alguém olha e não dá valor, para confundir as que são, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, o nome do Mashiach de Israel. E a Bíblia diz que ele estava ali esperando. Talvez você está esperando há muito tempo, talvez você está esperando, e talvez você disse, já cansou. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para mim e para você nessa tarde. Como está escrito no livro do profeta Isaías, Seviei Serraiô, capítulo 40, versículo 28, 29, 30 e 31 está escrito, não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá o esforço alcançado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos certamente cairão, ao que espera no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E todos que estavam na fila ali, a Bíblia diz, a palavra do bendito eterno diz que esperava que as águas descia um anjo de certo tempo e agitava as águas. E todos que fossem colocados ali nas águas, naquele momento, era curado de qualquer enfermidade. A Bíblia diz, alguém pode ser anjo, não creio em anjo, mas foi um anjo. A Bíblia diz que quando Jesus ele vence o diabo, ali que não cede à tentação, a Bíblia diz que vieram o anjo do Senhor e serviram. Foi um anjo do Senhor que Deus enviou e fechou, entrou na cova e fechou a boca do leão. Esse mesmo Deus está fechando a boca dos teus adversários e a boca dos teus inimigos nessa tarde aqui. Creia, eu estou sentindo a presença do grande, do poderoso, do eterno, do maravilhoso. Bendito seja o nome do Yeshua e Mashiach de Israel. Foi um anjo que Deus mandou, logo quando colocaram a pedra ali no túmulo, ali onde reputaram Jesus no túmulo de Arimateia, o anjo veio, houve um terremoto, os guardas que estavam caíram, a pedra foi removida. Esse mesmo anjo está removendo a pedra que está na tua vida nessa tarde, no nome do Mashiach de Israel. O que é teu, virá para a palma da tua mão. Bendito seja o nome e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um anjo do Senhor que apareceu ali a uma mulher de mal não há e fez uma promessa e diz, tu terás um filho e não passará navalha sobre a sua cabeça, nem beberá bebida forte, nem vinho, e ele não comerá coisas imundas e não tocará, e ele será chamado Nazireu de Deus. O mesmo anjo de Deus está te dando resposta, vai trazer resposta para você nessa tarde. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o guarda e o livra de todo o mal. Bendito seja o nome do Mashiach de Israel. Eu sinto a presença daquele que é grande, daquele que é poderoso. Uramandaracanda, Nabrasuriana. Estou sentindo a glória tremenda com a voz. Aleluia. Hashem, eu tenho certeza que ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Não me ignore, não fique assim, tremendo, atremulado. Mas meu corpo todo está pegando fogo, está queimando. Estou sentindo a presença daquele que é tremendo, daquele que é grande, daquele que é maravilhoso, daquele que faz, daquele que pode, daquele que manda, não é mandado, daquele que fecha, e quando fecha ninguém abre, e daquele que abre ninguém fecha, daquele que dá vida, daquele que tira a vida, daquele que faz descer a sepultura, daquele que faz subir dela, daquele que empobrece, daquele que enriquece, daquele que exalta, daquele que abaixa. E esse mesmo Deus, ele está conosco nessa tarde, e dizendo, por maior que seja a luta, por maior que seja a dor, por maior que seja a prova, essa enfermidade no teu corpo, ela não veio para ficar, para fazer morada, não veio para ficar, porque Hashem, o Adonai, o Rabone de Israel, o Deus tremendo, o Deus forte, o Deus grande eu sou, nessa tarde ele está dizendo, eu estou contigo, e quando Deus quer, não precisa nem de anjo, ele mesmo faz, realiza e faz um milagre nessa tarde, em nome do Mashiach de Israel. E a Bíblia diz que naquele momento ali, louvado seja Deus, esperava, aquele homem estava ali. Ele foi tirado com ainda criança de 6 anos, segundo a história, de casa. Porque ter uma pessoa coxo, uma pessoa manco dentro de casa, era com sinal na lei da Torá, como sinal de desobediência. Era como uma pessoa não tivesse guardado os mandamentos, os preceitos da lei de Deus dada a Moisés. Então a mãe não via a hora de amamentar o seu filho, ele completasse a idade de 6 anos e fosse colocar naquele tanque, porque ninguém queria chegar naquela casa onde estava um maldito, onde estava um coxo. Então colocou ele lá.
e ninguém chegava lá para visitar ele. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que tinha uma porta, a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas também tinha a maior porta, uma porta mais formosa, que ela está em Atos dos Apóstolos, que é conhecida como porta formosa, mas em língua hebraica ela é Soreg. É a porta linda, é a porta dourada. Então Jesus ele vai, Jesus ele está indo. Talvez você não está sentindo nada, nem entendendo nada, mas meu Deus está dizendo: eu estou indo diante de ti nessa tarde aqui. Eu estou diante de ti nessa tarde. Eu estou indo, aleluia. Eu estou endireitando os caminhos tortuosos. Ele está despedaçando os ferrolhos de bronze. Ele está abrindo as portas de ferro. E o nome do Mashiach de Israel está sendo exaltado na tua vida aqui nessa tarde, em nome de Jesus. E Jesus ele vai, e Jesus ele está indo. E a Bíblia diz que quando esperavam, muito pensando que Jesus, ele diz que Jesus deixa agora a festa. E quando Jesus ele vai a uma festa, quando Jesus vai para essa festa, segundo a história, se você ver live no início, você vai ver a história que eu falei sobre quem eram os avós de Jesus, quem era a mãe de Maria e a mãe de Salomé. Você vai entender. E quando Jesus vai, porque como criança, quando a mãe pegava ele para ir na casa do seu Joaquim, seu avô, e da sua mãe, da sua avó Santana, ele como criança, apenas de 6 anos de idade, ele já via aquele homem que estava lá. E quando Jesus vai, ele olha, alguém pensava que ele ia entrar pela porta linda, pela porta formosa. Ele vai entrar no lugar onde ninguém quer. Ele vai entrar no lugar que ninguém pode, mas esse Deus ele pode. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai entrar no lugar que aonde quem conhece é ele, e de ovelha quem sabe é ele. Louvado e engrandecido seja o nome do bendito eterno de Israel. Aí ele se aproxima e ele vai, e nesse momento que ele vai, louvado e exaltado seja o nome, estava lá uma fila, uma grande fila e numerosa. E Jesus ele chega ali perto. Alguém pensa que ele vai passar pela porta linda, a porta bela, a porta formosa. É na tua casa que ele está fazendo visita nesta hora. É na tua casa que ele está te visitando nessa hora. É na tua casa, nesta hora, nesse dia, que o nome do bendito eterno vai ser exaltado e glorificado. O mal que te fizeram, um dia você vai abrir a boca e vai bater no peito e dizer: para mim foi o bem que me trouxeram. Assim como o mal que fizeram a José, ali de vender ele, colocar na cisterna, ser vendido como escravo, mas no futuro foi o bem que fizeram. Você não está entendendo agora, mas vai entender depois, porque Deus complica, explica e explica porque tem complicado, porque tanto disse-me-disse, porque tanto levante, porque tanta luta, porque tanta aflições, porque tanto rejeito. Ninguém te vê, ninguém te entende, ninguém te compreende. Mesmo no lugar onde tu mora, mesmo entre as tuas famílias, os teus parentes, talvez tu seja o mais desprezível. Ou entre onde você congrega, para muito você não tem valor, mas para Deus você tem um grande valor. Você tem valor para Deus. Jesus, quando ele chega, ele vai entrar agora, passa ali, tem a porta das ovelhas. Ele passa na porta das ovelhas, na porta fedida. As ovelhas eram colocadas ali para ser sacrificada, mas tinha que passar ali pelas mãos do sacerdote. A ovelha tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem carrapicho, para ser oferecida a sacrifício. Jesus passa pela porta das ovelhas. O que significa? Ele se comove com a tua fé. Ele se comove com a tua dor. Por isso que quando ele chega para ressuscitar o seu amigo, ele fala para a irmã de Lázaro: não chores. É porque ele sabe o que é lágrima, porque ele mesmo chorou. Ele sabe o que é dor, porque ele mesmo sentiu. Ele sabe o que é desprezo, porque ele foi abandonado. Ele sabe que é traição, porque ele mesmo foi traído pelos seus companheiros, seus discípulos. Então tem muitos que acham que sabem, mas não sabem de nada. Diz que nós não devemos mostrar o nosso lado emocional, nós não podemos chorar, mostramos nossas fraquezas. O quê? Por que isso? Se o próprio Jesus ele chorou, se o próprio Jesus ele sofreu. Jesus não morreu por super-homem, nem mulher estrela, nem maravilha, nem por robô. Ele morreu por homens e mulheres frágil, fraco, sensível, mas é desses que Deus se agrada, porque se ele tivesse morrido por ferro, por madeira ou por pau, não precisava de salvação, porque pau se queima no fogo, ferro derrete no fogo. Ele morreu por mim e por você, entregou a vida por mim e por você. Alguém não te entende, mas ele te entende. Alguém não compreende, mas ele te compreende. Alguém te rejeita, mas ele te abraça. Alguém não vai com a tua cara, mas ele já colocou um sinal
na sua vida e na sua cara. Bendito seja o nome do bendito eterno. Jesus, quando passa ali naquela multidão, e ele chega ali perto ali, agora daquele paralítico, ali que estava no tanque de Betesda. E a Bíblia diz que jazia ali há 38 anos. Eu não sei quantos anos. As coisas só é boa no tempo. Esperar não é bom. Então tal que a Bíblia diz, o salmista Davi já disseram, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas no Salmo 70, ele apressa-te, ó Deus. Porque tem momentos nas nossas vidas que a luta é grande. A gente tem esperado até demais. Pensa que nós, mas o tempo de Deus não é nosso. A Bíblia diz assim, como um ano para o Senhor é como um ano para o Senhor. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, assim como 1000 anos é como um dia. Mas a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa se ainda algum tem imputadia. O que ele prometeu a você está de pé. Se arrebenta tudo, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu está prometido. Bendito seja o nome dos que ele determinou, está determinado. Jesus chega perto daquele homem ali que estava há 38 anos, estava sofrendo. Jesus olha para ele e diz, o que queres? Queres ficar sã? Já pensou? Jesus é uma pessoa que gosta de diálogo, de conversar com as pessoas. O olhar de Jesus é diferente do nosso. A mesma coisa que ele pergunta para um cego. Poxa, ele é onisciente, sabe todas as coisas, mas ele olha para o cego e diz, o que queres que eu te faça? E o cego diz, que eu veja. É o mesmo Deus, é o mesmo Eterno que está perguntando para mim e para você nessa tarde. O que queres que eu te faça? Desde já eu quero mandar um grande abraço ao vivo e público para o meu professor, meu mestre Arthur, meu amigo em Cristo Jesus, meu pastor. Quero mandar também para todos que estão nessa live, o irmão Preto, a irmã Adriana, a irmã Jéssica, a missionária Si, Nando, para todos vocês que estão vindo e os demais irmãos. Receba um abraço da minha família no nome do Mashiach de Israel. E eu louvo a Deus por ver esse grande homem de Deus, um professor meu, Arthur, aqui que está também assim, eu ouvindo aqui nessa live. Jesus, quando ele chega perto daquele homem ali no tanque, ele diz, queres ser curado? Queres ficar sã? Que pergunta, né? Óbvio que Jesus faz. Aí ele diz, não tem ninguém que quando o anjo desce e agita as águas, me coloque lá. Mas vem outro e passa no meu lugar, toma a minha vez, toma a minha frente. Aí a Bíblia diz que Jesus sabendo, Jesus sabe de tudo. A tua vez está chegando, a tua hora está chegando. E o que é teu ninguém toma. O que Deus prometeu está de pé. Ele vai cumprir na minha e na tua vida. E quando chega a hora, não tem ninguém que impeça. Não tem macumba, não tem oi grande, não tem inveja, não tem ninguém que impeça. Porque Deus faz questão de Ele mesmo se apresentar de forma clara nas nossas vidas. Jesus, quando perguntou, quer ficar sã? Aí a desculpa dele, não tem ninguém. Não tem ninguém. Que quando o anjo desce, agita as águas e me coloca lá, mas vem outro e toma o meu lugar, desce na minha frente. Jesus olha para ele, veja a diferença. Os outros esperavam um anjo descer para quando agitasse as águas e colocasse lá no tanque. Já com Jesus é diferente. Quem foi o próprio Cristo, é o próprio Deus que vai mostrar para os teus inimigos que Ele é na tua vida. É o próprio Deus que Ele vai mostrar para o teu inimigo que Ele foi que te chamou, que Ele foi que te escolheu, que Ele foi que morreu por você. E aquele que toca em vós, toca na menina do olho de Deus. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Interessante é isso, que naquele momento ali Jesus, o bendito eterno, Ele poderia dizer, desce nas águas, mas Ele não disse. Por quê? Entenda o mistério agora. Porque Jesus não mandou o paralítico também descer na água. Não era um anjo que descia de certo tempo, agitava as águas, e todos aqueles que ali desciam eram curados? E Jesus, por que Jesus não mandou? Porque ali estava a verdadeira água. Ele disse, eu sou a água da vida. Todo aquele, falou para a mulher samaritana, todo aquele que vem esse poço e tomar dessa água tornará ter sede. Mas aquele que tomar da água que eu vos lhe der, nunca mais terá sede. Lembra que quando Jesus começou a lavar os pés do discípulo e ele foi lavar o de Pedro, Pedro disse, não, tu não me lavarás. E disse, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, porque ali estava a própria água. Jesus, ele falou ali para o paralítico, ali ele disse,
toma a tua cama, levanta-te e anda. O paralítico pega a cama, levanta e sai andando. Entenda outro mistério. Passei 6 horas aprendendo com os judeus. Ele pega a cama e vai. Quando ele vai, Jesus ele chama ele, segundo a história. Ei, vem cá. Isso por quê? Meus avós já são velhos demais. Não tem essa estanque aqui no quintal do seu Joaquim e da Santana, são meus avós. Então, aí muito vai dizer assim, e Jesus tinha avô? Peraí, se ele tinha pai, o pai José e a mãe Miriam ou Maria, quer dizer José e Maria não tinha pai e não era avô de Jesus? Então você lê história, estudar. Tem pessoa que é braba, não entende nada. Então, por quê? Ele diz, porque já são velhos, não pode pegar a cama. Pega ela agora, para muitos ver aonde você estava deitado. Muitos quando via você aí, não dava nada. Agora sai. Aí ele quando vai saindo, à esquerda, eu preguei no início, era um muro. À direita era o tanque de Betesda. E em frente, Jerusalém. E lá estava uma festa. E lá estava a festa. O que é que ele faz? Ele disse, poderia ir para a casa dele. Mas sabe para onde ele foi? Para a festa. Porque todos que vão nas festas, vestem a melhor roupa, dá um look no cabelo, no visual, para se apresentar. Não é para chamar a atenção de alguém, para ser visto por alguém. Mas ele foi para o lugar certo. Ele foi para um lugar, aonde o alvo, aonde a atenção, ele roubou de muitas pessoas. Porque olharam para ele e disseram, com certeza, todos que estavam na festa, que quando viram ele, olharam para ele, mas olharam diferente. Outrora viram ele mendigando, deitado numa cama, um coxo. Mas agora viu ele com a mesma cama, carregado nas costas. Tem sempre aquele que quer tirar nossa paz, nossa alegria, nosso sossego. Você vai ler a história, João capítulo 5, do versículo 13 ao 14, você vai ver isso aí. E os judeus se repreenderam e disseram, ei, você não sabe que não é isso, isso é dia sábado. Isso é o Shabá, é o lugar de descanso. Mas ele disse, quem foi o homem que te curou? Ele disse, não sei. Eu sei que o homem que me curou foi no sábado. E ele é o Deus do sábado. Jesus vai e se apresenta a ele também, ali naquele mesmo momento. E quando Jesus vai para a festa, ali que encontra ele, Jesus diz, vai, mas não peque mais, para que não suceda coisas piores. O que significa? Aqueles que viu você mendigando, aqueles que viu você implorando, aquele que viu você suplicando, vai ver você de posse de uma grande vitória na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que toda palavra de maldição, ao contrário, na tua vida, caia por terra, no nome de Machia, no nome do Deus poderoso, no nome de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que ainda levanta da cama. Jesus é aquele que ainda dá vida. Jesus é aquele que ainda dá sono. Jesus é aquele que realiza a sonha. Jesus é aquele ainda que faz o impossível se tornar possível. Jesus é aquele que limpa nome. Jesus é aquele que muda nome. Jesus é aquele que faz coxa andar. Jesus é aquele que faz morto ressuscitar. Jesus é aquele que dá vista ao cego. Jesus é aquele que dá audição ao surdo. Jesus é aquele que dá voz ao mudo. Jesus é aquele que dá filho à mulher estéril. Jesus é aquele que faz milagre ainda realizar na nossa vida. Jesus é aquele, aleluia, louvado seja Deus, que faz coisas muito mais do que nós pensamos e do que imaginamos. Que o bendito eterno te abençoe você fortemente, grandemente. Que Deus abençoe a irmã Adriana, o irmão Domingo, a irmã Jéssica Adriana, o irmão Ronaldo. Abençoe todos vocês, missionário Cio, os irmãos que eu já citei aqui, vários irmãos Nando também, e outros que estão assistindo essa live. São centenas de pessoas que estão assistindo, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. E a minha oração é essa. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Você que está afastado, você que está distanciado dos caminhos do Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele. Receba Ele como único, como o eterno e suficiente Salvador. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O que Deus prometeu, irá cumprir na tua vida. Pode passar o tempo que for, mas Jesus, Ele vai cumprir na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente e fortemente, no nome de Hashem, no nome do Altíssimo de Israel. Um forte abraço, até a próxima, querendo Deus. Shalom, Adonai, a paz do Senhor.